Bom, agora sim, já estamos abrindo. Hoje, essa nossa palestra é sobre mulheres que usam pistas. Porque a gente conhece muito HPV, a gente conhece bastante Diane Bevet. Só que, em volta da grande estrela, outras estrelas estavam também. E essas pessoas eu descobri que são bastante conhecidas. Existem, por exemplo, livros de algumas delas que são vendidos pela Amazon. Então, são pessoas que fizeram trabalhos relevantes, interessantes. Algumas se mantiveram por bastante tempo na Sociedade Teosófica, depois saíram. Outras não, ficaram até o final. Mas o fato é que, com a chegada de Blavatsky, outras se inspiraram, outras se chegaram e fizeram trabalhos muito bonitos, não só da parte mística, como também de uma parte prática. Então, eu queria comentar hoje sobre algumas delas, porque eu confesso que eu fiquei também assim surpresa. Eu não sabia. A gente ouve, por exemplo, na Carta dos Mestres são mencionadas algumas, e você ouve falar assim, batido. Você não sabe qual foi a participação daquelas pessoas. Então, o que eu fiz? Eu procurei pesquisar qual é o papel que elas tiveram. E achei histórias muito interessantes. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, um pouquinho de cada uma. Porque a gente também não pode, né, colocar tudo, mas pelo menos alguma coisa vai ficar para a gente ter uma noção de como foi importante o papel delas também naquele momento. Deixa eu botar aqui a tela. Tá bom, gente? Tá dando? Tá ótimo. Tá ótimo. Tá muito bom. Então, vamos lá. Vamos começar esse trabalho. Bom, essa é rapidinho, porque é a que nós mais conhecemos, né? Mas eu não poderia deixar de colocá-la aqui, abrindo esse trabalho, porque ela é que foi a fonte, ela é que foi a porta que abriu toda essa revelação para todas nós, né? E todos nós, mostrando um outro caminho em pleno século XIX, um caminho muito diferente, um caminho místico, mostrando que havia muito conhecimento escondido e que estava na hora desse conhecimento começar a aparecer. Então, a ela nós devemos muito esse quadro aqui do Harris, dela batendo, né, e sendo recebida ali pelo um mestre, né? Isso é tão bonito. Todos esses quadros do Harris são muito simbólicos. E eu não vou me deter nela, porque ela é realmente a nossa inspiração, né? E o que ela diz? Eu fiz apenas um ramalhete de flores escolhidas, nele nada existe de meu, a não ser o laço que as prende. Então, ela foi assim bastante humilde, mas, na realidade, ela que prendeu esse laço muito bem, que estudou muito, que viajou muito, que buscou informação em todos os lugares, e devemos muito mesmo a ela. A minha expectativa é... Deixa eu voltar aqui. Essa também. Essa não precisa de grandes apresentações, né? A gente sabe que ela foi uma trabalhadora incessante. Ela, inclusive, no final da vida de Blavatsky, já em Londres, quando ela voltou para Londres, que deu aquela confusão na Índia, daquele caso Hodgson, né? E que ela tem que voltar para a Inglaterra, a Annie Besant que deu o apoio maior a ela, inclusive emprestou, doou uma casa que ela tinha para o movimento teosófico, onde a Blavatsky ficou até o fim dos seus dias. A gente sabe do Krishnamurti, a história com o Krishnamurti, que deu também muita confusão, mas que, afinal de contas, ele mostrou, deixou um legado assim fantástico também,
Então, ela e o Leadbeater tinham uma razão de protegê-lo e de saber que ele era uma pessoa realmente bastante diferente. Essa pessoa aqui, não sei se vocês já viram o retrato, é uma filha e uma neta verdadeira de Anne Besant, porque ela foi impedida pelo marido, pela lei, né, de criar seus filhos, de estar próxima. Ela não teve esse direito porque ousou desafiar a sociedade da época dela. Mas, com o tempo, os filhos voltaram para perto dela e ela, enfim, tem essa foto aqui de uma filha. O filho mesmo que conviveu com ela, que ela adotou, foi o Krishnamurti. Então, para ele, ela foi uma mãe. Olha que situação difícil para uma mulher, né? Uma pessoa que trabalhou em questões sociais seriamente, né? Ela viveu numa época em que era uma exploração danada, né? Época das fábricas, trabalhavam mulheres grávidas, com criança pequena, sem ter hora para descansar, sem férias, sem nada disso. E ela sempre deu apoio, inclusive liderou uma vez um movimento, né? Uma greve das mulheres que trabalhavam numa fábrica de fósforos, e isso ficou bastante conhecido. Ela tentou também trabalhar com panfletos, ela com outro advogado amigo dela, ajudando as mulheres a se protegerem para não terem filhos, né? Uma espécie de uma tentativa, né? de ensinar a elas como fazer isso, para não ficarem dependentes de tanta gravidez e sem poder fazer nada naquela vida difícil, e por isso ela acabou presa por uns tempos também. Então, quer dizer, foi uma lutadora. E no dia que ela descobre a Sociedade Teosófica, ela ficou encantada. Tanto que ela era materialista e ela se convenceu, ela descobriu uma realidade que não conhecia e pela qual ficou encantada e trabalhou pelo resto da sua vida. Acabou morrendo em Adyar, na Índia, né? E ela dizia que se sentia uma indiana. Ela teve a maior facilidade de ser vegetariana, ela fez muito pelas mulheres, principalmente da Índia. Ela trabalhou com muitas... com a educação, por exemplo, ela trabalhou muito pela educação, fundou escolas, ela com Olcott também. Então, essa mulher tem um trabalho fantástico e viveu uma vida bem longa, para sorte nossa. E agora nós vamos para as outras não tão conhecidas assim. Bom, a primeira, nós temos uma noção de quem é ela, porque é a Isabel Cooper Oakley. Nós a conhecemos muito por este livro do Conde de Saint-Germain, mas nós não sabemos muito da vida dela. Então, vamos ouvir mais ou menos que história interessante. Ela nasceu na Índia, porque o pai estava servindo lá, na época da colonização britânica, ele tinha um trabalho lá, então ela nasce na Índia, né? Filha daquele inglês. E teve um problema de um acidente com ela, que ela passou 2 anos praticamente sem poder andar, sem poder fazer uma porção de coisas, mas depois ela se recuperou, mas teve sempre uma saúde muito frágil. Mas, apesar disso, ela trabalhou muito. E ela tem uma coisa que eu achei assim, muito interessante. Ela casou com uma pessoa, né, que tinha esse sobrenome Oakley, acho que Alfred Oakley, deixa eu ver. Sim. Deixa eu ver. Alfred John Oakley. Aí, sabe o que eles fizeram? Uma coisa assim, impensável para aquela época. Os dois juntaram o nome deles. Então, esse Cooper aí é dela e esse Oakley é deles. E os dois adotaram um sobrenome igual, com o nome dos dois. Eu achei isso tão interessante, nunca vi isso. Nem agora, quanto mais naquela época, né? Que eu lembro só o John Lennon, que fez isso com aquela Yoko Ono. Isso eu me lembro. Mas, enfim, eles fizeram isso e foram um casal muito unido,
muito trabalhador pela Sociedade Teosófica, e eles, inclusive, viajaram para a Índia com a Blavatsky. Quando ela foi para a Índia, eles foram, como também foi o Leadbeater. Os três que acompanharam Blavatsky quando ela chega a Adyar. E que deram apoio, que ajudaram o tempo todo. E não foi fácil, não. Adyar era muito longe, era um lugar assim, sem muitos recursos, era uma vida muito simples, era uma vida complicada, mas eles estiveram lá o tempo todo com ela. Bom, ela escreveu outros livros, embora a gente só conheça praticamente esse do Conde de Saint-Germain. Mas se a gente olhar pela internet, né, na Amazon e tudo mais, a gente vai ver que ela tem outros livros além desse, né? Que ainda estão sendo disponibilizados. Ela fez parte do grupo fechado de Blavatsky, que quando Blavatsky saiu da Índia e voltou para a Inglaterra, ela criou um grupo interno, um grupo especial que só tinha 12 alunos nesse grupo. Então, essas pessoas, esses alunos dela, tiveram uma instrução especial que só era dada a eles. E a Isabel fazia parte desse grupo também. Bom, esse trabalho que ela fez, sobre o Conde de Saint-Germain, foi um trabalho maravilhoso, porque ela visitou inúmeros lugares, fez pesquisas em museus, Museu Britânico, Museu da França, na terra lá onde ele nasceu, o Conde de Saint-Germain, né? Ele, na Transilvânia, que ele é daquela região ali, ela fez pesquisas muito sérias, muito fortes, e teve acesso ao tal do diário, né, que motivou o livro daquela senhora que trabalhava com a rainha da França, né, que foi executada. Então, enfim, ela pesquisou, trabalhou demais e foi uma servidora assim até o final da vida da Sociedade Teosófica. Ela foi muito fiel a Blavatsky. Ela sempre trabalhou junto com ela, por ela, e devotada. Foi uma criatura muito devotada. Quando ela morreu, inclusive, a Blavatsky fez uma homenagem para ela e outros também. Mas, enfim, ela também foi para Sydney, na Itália, ou Sydney, na Austrália, e lá ela deu inúmeras palestras também, fez bastante sucesso com os teosofistas de lá. O pessoal só dizia o seguinte, que não se devia pedir a ela, nem ao marido, nenhum trabalho que exigisse muita força física, muita energia física, porque os dois não tinham essa característica. Mas na parte de trabalho escrito, ela foi fantástica. E acabou, no fim, ela acabou morrendo em Budapeste. Ela voltou para a Hungria, né? E acabou morrendo por lá. Aliás, eu acho que ela não morreu antes da Blavatsky, não. Ela não, foi a outra. Ela realmente ainda esteve junto. E a seção italiana, por exemplo, agradeceu muito também a ela pela ajuda que deu na montagem, né, dessa seção italiana. Então, uma pessoa fantástica. Aquele livro, O Conde de Saint-Germain, para mim, foi assim uma coisa espetacular. Agora vamos voltar a uma outra aqui. Vamos a outra muito importante, que é a condessa. Essa condessa, Constance Varmeister, ela é a pessoa mais próxima, a amiga mais devotada que a Blavatsky teve. Bom, mas quem foi esse personagem? Uma pessoa que também tem um monte de livros, inclusive sobre vegetarianismo, a gente está vendo aí com a capinha antiga, né, do livro. Muito bem, essa Constance Varmeister, ela
era filha de um marquês francês e ela acabou casando com um nobre, né? O conde Wehrmaster, ele era norueguês. Ela casa com ele e vai morar, aliás, sueco, norueguês não, sueco. Ela vai morar na Suécia durante muitos anos, mas depois ele morre, ela fica viúva e ela acaba voltando para a Europa. Então, até por causa do clima. E uma vez, quando ela descobriu alguma coisa sobre teosofia, ela quis conhecer Blavatsky, esteve com ela em Paris. A Blavatsky também quis conhecê-la, chamou e disse para ela, numa entrevista, vamos dizer assim, particular, ela conversando com a Condessa, ela falou o seguinte: olha, daqui a 2 anos você vai se dedicar totalmente à teosofia. Aí a Condessa não acreditou em nada disso, achou que isso era um absurdo, não é possível, mas 2 anos depois ela estava na Alemanha e ela realmente foi lá e se ofereceu para ficar tomando conta da Blavatsky. Ela era uma espécie de uma governanta. E ela, então, escrevia cartas, ajudava a Blavatsky a organizar coisas assim, né? Inclusive a própria casa, ela dava ordem nas coisas. Blavatsky já mais velha, já com alguns problemas de saúde. Agora, o mais interessante que eu acho da história dela foram as coisas que ela vivenciou com Blavatsky. Por exemplo, quando ela escreveu A Doutrina Secreta, quando Blavatsky escreveu, ela deu um testemunho de como ela escrevia. Ela descreve que, às vezes, ela não tinha livro nenhum lá, a Blavatsky, que ela via as coisas, né, no astral, e ela ia escrevendo, e vários fenômenos que ela presenciou. Inclusive, eu li, não me lembro em qual livro, talvez no livro dela mesmo, porque ela escreveu um livro, Reminiscências, né, de Blavatsky, da Doutrina Secreta, esse livro que está aqui, né, que existe em português. Então, nesse livro, ela conta que uma vez ela tentou acordar Blavatsky num dos momentos em que Blavatsky estava tendo uma experiência, um negócio de uma luz que acendia, coisas incríveis, vocês nem imaginam, que aconteciam na casa, que ela via acontecer. E ela tentou acordar Blavatsky. E aí foi uma coisa horrível. A Blavatsky passou muito mal e pediu a ela para nunca mais fazer isso, porque ela poderia ter morrido. Ela estava num outro plano, fazendo um outro trabalho, e não podia ser interrompido aquilo. E a Condessa, inocentemente, tentou acordá-la, não sei por quê. Então, quer dizer, ela presenciou fenômenos incríveis com a Blavatsky. E ela foi devotada até o final. E depois que a Blavatsky morreu, continuou. Então, ela era vegetariana, estrita, vivia uma vida muitíssimo simples. Ela assumiu mesmo essa condição de teósofa, né? Completamente. E tinha um filhinho, ela teve só um filho. Esse filho tinha 6 aninhos e ela já carregava ele para lá e para cá nesses trabalhos teosóficos de vez em quando. Isso é interessante, né? Bom, então essa amizade tão íntima, né, da Blavatsky, esse livro, gente, vale a pena ver, porque é impressionante mesmo. Ela teve essa oportunidade de presenciar coisas que ninguém presenciou, porque ela vivia lá junto, né? Bom, quando Blavatsky morreu, ela foi para a América. Inclusive, ela deu dinheiro, muito dinheiro, para a Sociedade Teosófica, inclusive para constituir a editora que editou A Doutrina Secreta. Ela botou o dinheiro dela para isso, para ajudar a Sociedade Teosófica a publicar a Doutrina Secreta, né? A editora teosófica inglesa foi ela mesma que organizou e que apoiou, né? Então, após a morte da Blavatsky, ela resolve ir para a América. E ela ajudou muito com as lojas da América, também fez um monte de
palestras, ela criou 12 lojas nos Estados Unidos, ela trabalhou o tempo todo pela Sociedade Teosófica. E o que acontece? Ela apoiou a Annie Besant, o que foi uma boa de uma confusão para o lado dela, a questão do apoio a Annie Besant, porque teve um momento que houve uma dissensão na Sociedade Teosófica, porque alguns acharam que a Annie Besant, que foi a sucessora dela, estava tomando um caminho que não era o dos ensinamentos que a Blavatsky deixou. Ela estava seguindo uma trilha diferente. E isso deu assim uma separação. Um grupo seguiu o William Judge, né, nos Estados Unidos, e criaram essa Sociedade Teosófica Americana, e o outro grupo continuou com a Annie Besant. Ela foi do grupo que continuou com a Annie Besant. E ela explica um pouquinho por quê. A gente tem que ouvir os dois lados, né? Então, vamos ouvir o que ela disse. Ó, tem alguém que está com o microfone aberto, não sei quem é. Bom, acho que é uma televisão ligada. Pode ser. Olha só, Annie Besant, a sucessora de HPB. É muito interessante esse depoimento dela. Olha só. Na época em que as lojas americanas se dividiram, né, que foi em 1895, a condessa viu como seu dever circular um panfleto no qual compartilhava fatos que ela guardara para si mesma até então. Então, olha que interessante isso que ela diz. HPB havia me dito que seu sucessor seria uma mulher muito antes de Annie Besant se tornar membro da Sociedade Teosófica. Ela havia feito várias tentativas com diferentes pessoas, na esperança de encontrar alguma, mas não teve sucesso. Então, ela ficou terrivelmente deprimida e desanimada, dizendo: não sobrará ninguém para tomar meu lugar quando eu for embora. Foi só quando Annie Besant entrou para a sociedade que suas esperanças voltaram, pois ela parecia sentir que nela encontrara uma sucessora. Escreveu também que HPB usava um anel que era muito importante para ela. E ela disse à condessa que iria para seu sucessor e que as propriedades anexadas a ele eram magnéticas. Quando eu descobri que o anel havia sido dado a Annie Besant por instruções expressas de HPB, eu soube que ela seria sucessora. Então, esse é um depoimento muito importante, porque isso foi muito contestado. Mas aí, no caso, ela diz que a HPB realmente a escolheu. Bom, essa aí, a Alice Lytton Clitter, essa já foi uma postura diferente. Ela também fazia parte do grupo interno da HPB. Ela também escreveu vários livros, vocês estão vendo aqui alguns, né? E quando houve aquela... uma coisa interessante. Quando a HPB morreu, ela e uma outra pessoa, que era, eu acho que o secretário da Blavatsky, eles que foram encarregados de trazer as cinzas, depois que ela foi cremada, trazer as cinzas para dar o direcionamento que foi dado depois, né? Então, ela era do grupo interno, devotadíssima a HPB, era uma chela, com certeza. E o que acontece? Ela não se conformou porque a Annie Besant tomou outra direção. Então, ela saiu do movimento teosófico por causa disso, ela foi contra, e ela escreveu esse livro aqui, ó, que é H.P. Blavatsky, A Grande Traição. Ela achou que a Annie Besant e outros traíram a Blavatsky quando eles tomaram rumos diferentes em termos de ensinamento. E eu acho que até hoje em dia, essa discussão de que devemos seguir só os ensinamentos de Blavatsky ou devemos abrir para outros ensinamentos, essa é uma discussão que continua até hoje, gente. Por incrível que pareça, a gente vê isso. Mas a minha postura pessoal é a seguinte:
É o que eu acho. Quando Blavatsky morreu, as pessoas ficaram completamente perdidas. Por quê? Perdeu-se, né, a ligação com os mestres, porque ela era o canal. E, assim, como tudo na vida, é preciso ter um rumo novo. Então, a gente não pode criticar outros por buscarem um rumo novo, por acrescentarem outras coisas à teosofia, porque se ficasse só no que Blavatsky passou, eu acredito que a sociedade teosófica teria terminado. Porque não tem como a gente segurar o tempo, não tem como a gente segurar a evolução. Aquilo foi uma época. Ela era representante dos grandes seres naquela época. Mas se eles custaram tanto achar alguém que pudesse fazer aquele papel, e aí? Se acabasse, não tem mais ninguém. Como é que fica? Morre a sociedade teosófica? Então, eu já tenho uma posição diferente, mas a gente tem que respeitar. Ela ficou indignada, ela realmente largou o grupo da Unibes, foi com aquele judge, depois também largou o judge e foi seguir o caminho dela. E nesse caminho dela, ela foi para o Tibete, realmente, foi lá também para a China, e ela ficou por lá, se tornou uma adepta, né, de alguma forma, e deixa eu ver se eu vejo aqui o que disseram dela. Ela acabou sendo da linhagem, né, de lá. Então, por exemplo, ela foi protegida pelo tipo de um Dalai Lama, que é de uma outro tipo que tinha lá, mas que era assim, tão importante quanto, né? E o que ele fez, esse Taishi Lama? Deram para ela um testemunho budista que dizia o seguinte, isso para ela poder circular naquelas regiões budistas por lá, né? Dizia o seguinte, budista Gelug Kipa especial da raça inglesa, fiel e devotado, deve ser tratado como budista, receber toda assistência e ajuda e não ser ferido ou injustamente combatido. Então, e recebeu também um passaporte especial para o Tibete. Então, com isso, ela com outro colega teosófico, né, chamado Basil Crump, puderam andar por esses lugares todos e ela morreu em Darjeeling, na Índia. Ou seja, ela assumiu realmente a escolha dela. Então, a gente vê que são pessoas diferentes, com papéis diferentes, mas cada um deles tem a sua importância, inegavelmente, né? Essa aqui é fantástica, gente. É a Anna Bones Kingsford. Essa mulher, ela foi talvez a primeira ou uma das primeiras médicas inglesas, mulheres, porque na Inglaterra, mulher não podia ser médica, era proibido. Então, o que ela fez? Ela foi para a França, porque lá já deixavam fazer medicina, e lá ela se formou em medicina, só depois que ela volta para a Inglaterra. Mas, antes disso, essa pessoa era uma pessoa muito diferente. Ela diz que quando ela nasceu, quando ela era criança, ela sempre teve visões, ela sempre teve um lado místico e vidência. E ela dizia que ela não era deste reino, que ela era do reino das fadas, do reino elemental. Ela não usa esse nome, mas ela dizia que ela era do reino das fadas e que ela só estava no reino humano para completar um trabalho, alguma coisa assim. Quando criança, ela dizia isso. E ela fazia teatro com os bonecos dela, ela fazia uma porção de coisas diferentes. Ela não era uma criança muito normal. E aprendeu desde cedo a calar a boca sobre as coisas que ela via, porque ela dava aquela notícia assim, que fulaninha ia morrer, sabe como é que é? Então, ela não era bem-vinda por causa dessas premonições que ela fazia. Então, ela aprendeu a ficar quieta e não comentar, que nem a Blavatsky, que foi assim também criança. Mas ela cresceu
e ela tinha uma situação boa, era de uma família que tinha recursos, e com 21 anos ela se apaixona por um primo de 22, um primo longe. E esse tal primo, ele era um teólogo, mas os dois se entenderam de tal maneira que eles quiseram se casar, desde que ele prometesse para ela que ele não iria atrapalhar a vida dela de jeito nenhum. Ela já tinha toda uma vontade de fazer uma porção de coisas. E ele disse que sim, ele topou e cumpriu. Só que os pais dela não queriam. Ela não teve dúvida. Fugiu com o primo dela, fugiu, casaram. Olha que mulher diferente que é essa aí, né? Bom, eles se casaram, ela foi para a Inglaterra fazer a medicina, e quando ela voltou, foi apresentar a tese dela. Só que ela era vegetariana, pessoa diferentésima, era contra o vivisseccionismo. Essas senhoras que estão aqui, ó, era o grupo anti-vivisseccionista, que fez uma confusão na Inglaterra e que começou esse movimento. E essa Anna Kingston, ela fez a tese dela de medicina sobre vegetarianismo, dizendo que isso seria uma dieta perfeita. E aí deu uma maior confusão. O pessoal já não gostava desse negócio, nem na França, de mulher estudando, então eles barraram. O professor, vamos dizer assim, que seria o orientador da coisa, né, o que deveria decidir, falou: não, olha só, a sua tese em termos científicos está perfeita, mas você incluiu um aspecto moral que não é medicina. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar a sua tese, quer dizer, tirar essa parte, e aí sim você vai poder apresentar. E realmente foi assim, ele tirou aquela parte, ela apresentou, ela ganhou a tese, se tornou médica, só que depois ela ficou tão conhecida por causa dessa luta dela, que ela escreveu um livro, aí sim, com a tese completa. Mas era um livro dela, não tinha a ver nada com a medicina, né? E ela volta, então, para a Inglaterra, continua um trabalho muito sério. Ela só tem uma filhinha, mas ela não tinha muito jeito para lidar com filha, com criança, ela não tinha muita vocação para ser mãe. E o marido dela deu maior apoio, ajudava com a menina. Enfim, eles se entendiam. Mas o fato é que não foi aí que ela ficou, não. Ela também lançou coisas, por exemplo, sobre saúde das mulheres, até com coisa de cosméticos. É uma coisa voltada para uma mulher, um sentido diferente, que naquela época não existia. E ela também era muito ligada ao cristianismo. Então, quando a gente lê, por exemplo, as cartas, acho que tem as cartas dos mestres também, mas eu li um outro livro que o Leadbeater conta essa história. Quando Blavatsky volta para a Inglaterra, ela é chamada por um dos mestres para interferir na loja de Londres, que lá estava acontecendo uma briga tremenda. Aí a gente vê que as brigas, as confusões e os desentendimentos não são novidade nenhuma. Aí o que acontece? A Blavatsky chega na loja de Londres para desapartar. E qual era a briga? Era quem vai ser presidente da loja de Londres. Uma candidata era ela, a outra acho que era o Sinnett. Enfim, estava uma confusão lá. E aí a Blavatsky chega e resolve a coisa de outro jeito. É uma decisão salomônica. Olha só, gente, não vai ter um só. Vocês elegem aqui quem é que vai ser o daqui, mas agora é o seguinte, vocês vão se separar. Ele vai dirigir uma loja, ela vai dirigir outra loja, porque aí não vai dar problema com a questão dos ensinamentos. E o que acontece? A loja de Londres, ela era focada no ensinamento oriental. E a Anne Kingston, ela era focada no ensinamento ocidental. Ela era uma mística muito ocidental. E o que acontece? Diz a Blavatsky que o Mahatma deu ordens para que ela permanecesse, sim. Eles que deram ordem para a Bezit, ou para a HPB tomar essa decisão. Por quê? Porque ela era uma mulher fantástica. Ela nem acreditava muito nos mestres, ela não tinha esse lado. Mas ela, dentro do cristianismo, ela era muito importante
muito boa. Ela escreveu livros mostrando uma outra forma de ver esotérica do cristianismo e, principalmente, que foi o que aí eles deram o voto para ela firme, a questão do antivivisseccionismo e vegetarianismo, que ela foi guerreira. Para vocês terem uma ideia, quando fez 100 anos aí da morte, do nascimento dela, não sei, a presidente aqui da seção de vegetarianismo aqui do Brasil, que se chama Mary Winkler, acho que fez uma homenagem especial para ela, inclusive pela internet também, a gente acha lá. Enfim, uma mulher muito diferente, né? Só que ela também tinha uma saúde frágil, sabe-se lá por quê? E ela, com 41 anos, ela morre. Ela tinha saído da Sociedade Teosófica. Primeiro, ela foi dirigir a loja, que se chamava Loja Hermética. Só que depois, essa loja hermética terminou e virou uma sociedade hermética. Ela sai da Sociedade Teosófica, mas ela continua amiga dos teosofistas, ela nunca se desvencilhou completamente. Então, quando ela morreu, ela, sim, teve uma despedida da própria Blavatsky, né? E de outras pessoas também, que eram importantes na Sociedade Teosófica, porque reconheceram o trabalho maravilhoso que ela fez, mas com 41 anos, infelizmente, ela teve tuberculose por causa de chuva, que pegou muito. Ela disse que foi a Paris e andou muito e pegou muita chuva. E a gente sabe que naquelas épocas não tinha os remédios que nós temos hoje em dia. Então, ela acabou morrendo. E todo mundo lamentando que uma pessoa tão brilhante tivesse morrido tão cedo, né? Bom, então essa é a Anna Kingsford, que também é mencionada nas Cartas dos Mestres por causa dessa situação da loja de Londres. Outra, Mabel Collins. É bom que a gente vai vendo o rostinho delas, né? Que a gente sempre ouve os nomes, mas nunca viu. Então, aqui está a Mabel Collins, que é um nome que ela usava, né? Não era esse o nome dela. E ela nasce, então, em 1851, na Inglaterra, né? A outra também era inglesa. E tem obras fantásticas que nós estudamos até hoje, né? Que são Luz no Caminho, O Idílio do Lótus Branco e Pelas Portas de Ouro. E o Caibalion, sendo que o Caibalion ela escreveu, está escrito ali, com 2 outros adeptos, alguma coisa assim. Mas esses aqui, principalmente o Idílio do Lótus Branco, ela diz que escreveu completamente em transe. Ela era uma pessoa que tinha esses transes e ela dizia que o mestre Hilarion era quem a ajudava. É o Chorran do Quinto Raio, né? E que tomava controle de sua escrita de alguma forma e que ela ficava inconsciente. Algumas pessoas dizem que não ficava inconsciente, não. Mas ela diz que, principalmente, o idílio do Lótus Branco foi completamente... ela foi tomada. Ela não escreveu aquilo. Foi uma coisa diferente. Mas, assim, uma mulher fantástica. Os livros dela são usados pela Sociedade Teosófica, né? Luz no Caminho é um livro belíssimo. Então, não tem como a gente dizer que isso não aconteceu. Com certeza. Quem lê um livro desses entende que tem algo mais. Tem uma parte que não é dela, que vem de mais longe. Então, a Mabel Collins é essa, né? Ela também escreveu muito para revistas teosóficas, escreveu artigos, né? Mas ela também não era assim muito presente nos trabalhos da Sociedade Teosófica. Ela era mais mesmo dessa parte de escrita. Mas trabalhou, inclusive, acho que na revista Lúcifer, com a própria HPB. Uma pessoa bem interessante essa aí também. Agora vamos ver outro.
Essa aqui eu nunca tinha ouvido falar, mas já tinha visto assim o pseudônimo dela em alguns lugares e não tinha a menor ideia de quem ela era. Para mim foi uma revelação. Bom, essa mulher, ela era americana, o pai dela foi uma pessoa importante durante a Guerra Civil Americana, né? Era um juiz, acho que era um juiz. Enfim, ela era de uma família importante. E ela se casa nova, né? Só que aconteceu uma coisa incrível. Ela perdeu direto assim, o marido e depois 2 filhos. Imagina uma coisa dessa, como é terrível. Então, isso para ela foi uma perda assim, que deixou ela muito sem rumo. Mas, mesmo assim, ela escreveu 2 peças nessa fase difícil, que ela, inclusive, teve que voltar para sua casa. Depois, ela casa com uma outra pessoa, que eu acho que era irmão da Alice. Não era isso, não. Era outra pessoa. Mas se casa com um teosofista, ela escreveu vários artigos para periódicos teosóficos, né? Olha só, The Past, The Lamp, revistas, né, que a Sociedade Teosófica publicava, né? E quando ela casa pela segunda vez, ela que casa com esse teosofista, foi uma festa, porque 2 teosofistas casando, o pessoal achou aquilo assim incrível, comemorou, ficou muito feliz, né? E realmente os 2 sempre trabalharam. Bom, o livro dela foi editado agora pela Sociedade Teosófica. Inclusive, o Mansur fez uma palestra na loja sobre ele, porque esse livro é de cartas dela com o Judge, de um para o outro. Mas tem, assim, muito conhecimento, muita sabedoria. E esse livro chama Cartas que Me Ajudaram. Olha que interessante. Ela tinha passado por tudo aquilo, então ela escreveu Cartas que Me Ajudaram. Esse livro foi lançado agora. Mas escreveu muitos outros livros. Tem até um que é tipo de um simbolismo de esoterismo para crianças. E outros. Essa, então, se pegar na Amazon, tem um monte. Bom, e ela... O que acontece? Mas ela tinha alguma coisa a mais. Tinha, porque ela declara coisas que aconteceram com ela e que são experiências que ela teve mesmo. Por exemplo, uma está aqui, ó. Poucos dias depois da morte de Madame Blavatsky, no início de 1891, a HPB me acordou à noite. Eu me levantei, não sentindo surpresa, mas apenas o doce prazer de costume. Ela segurou meus olhos com seu olhar leonino. Então, ela ficou mais magra, mais alta, sua forma tornou-se masculina. Lentamente, então, suas feições mudaram, até que um homem de altura e fortes poderes apareceu diante de mim. O último vestígio de suas feições foi se fundindo com as dele, até que o olhar leonino, apenas o brilho progressivo de seu olhar permanecesse. O homem ergueu a cabeça e disse: preste testemunho. Ele então saiu da sala, colocando a mão sobre o retrato de HPB ao passar. Desde então, ele veio a mim várias vezes com instruções em plena luz do dia, enquanto eu estava ocupada trabalhando, e uma vez ele saiu de um grande retrato de HPB. Então, olha só que experiência interessante. Acho que nem ela sabe dizer exatamente o significado completo dessa experiência que teve, mas ela consegue, ela enxergou qual era a mensagem que ela tinha, né? Ela tinha que cumprir alguma coisa sobre HPB, que ela então fez. E ela usava um pseudônimo, que era Jasper Niemand, esse pseudônimo aqui. Quer ver? Deixa eu ver se eu botei aqui. Aqui. Jasper Niemand. Ela usava esse pseudônimo
e tudo que ela escrevia que fosse teosófico. Ela não usava o nome dela. E dizem que usava sempre uma caneta que a HPB tinha dado para ela de presente. Mas ela esteve com a HPB várias vezes, ela e o marido tiveram com ela, acho que na Alemanha, né? Mas, de qualquer forma, depois eles voltaram para os Estados Unidos, né? E, no final, foram para a Inglaterra, onde ela morreu. Ela morre, então, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Deixa eu ver o que mais que eu tenho em mão. Sobre ela é isso mesmo. Mas é uma experiência bastante interessante. Todas elas com livros, com trabalhos fantásticos. Bom, essa aqui também tem uma característica de trabalho prático também. Laura Carter Holloway. Laura Holloway é outro nome que aparece nas cartas dos mestres e que eu tinha maior curiosidade. Quem é essa tal de Laura Holloway, né? Bom, ela era americana, né? E o que acontece? Essa Laura, ela conseguiu ficar famosa com um livro que ela escreveu. E com isso, porque ela tinha que escrever para se sustentar já desde nova. Mas, de repente, ela escreveu um best-seller que se chamava Ladies of the White House, Mulheres da Casa Branca, né? Senhoras da Casa Branca. E esse tal desse livro vendeu quase 150 mil cópias em todo o mundo. E isso deu a ela um grau de independência fantástico. E ela, então, também era jornalista, ela começa a escrever como jornalista, então ela conseguiu se sustentar e usava esse nome de Laura Holloway, né? Mas ela também foi sufragista, ativista social, mexeu muito com tópicos como coeducação e mulheres jornalistas. Ela foi sufragista mesmo, de conhecer assim as lideranças, vamos dizer assim, sufragistas nos Estados Unidos, né? Mas ela tinha uma coisa diferente. Embora ela defendesse o sufragismo, defendesse o feminismo, vamos dizer assim também, ela dizia que as mulheres deviam ter cuidado para não se tornarem masculinizadas, que usassem a sua própria energia e não ficar se comportando como se fossem homens, só porque queriam os direitos. Não, vamos exigir os direitos, mas como mulheres. Isso é o que ela defendia nessa luta dela toda, né? Ela dizia, essas mulheres, ela chamava de mulheres de mente forte. Então, ela dizia que elas tinham hábitos masculinos, e uma das coisas que ela ficava danada da vida da escola é o álcool. Ela fez uma campanha junto a Nova York, lá, a municipalidade, né, de Nova York, Conselho de Educação, contra essa questão do álcool, para não influenciar principalmente os jovens, né? Então, a Laura Holloway é uma pessoa também muito especial. E ela se envolve com a sociedade teosófica por causa do livro do Sinnett, aquele budismo esotérico. Chamou a atenção dela, ela se envolveu. Ela também tinha características sensitivas. E aí, o que acontece? Quando Blavatsky morreu, que começou aquela divisão para onde vamos, né? E agora? Então, tem a turma que seguiu Annie Besant, e o Sinnett começou a fazer muitas experiências com Leadbeater, os dois, com o espiritismo. Era uma época que o espiritismo estava muito também sendo estudado, vamos dizer assim. Os dois começaram a se meter. Só que o erro do Sinnett, o erro mais grave dele, foi que ele queria, porque queria, que os mestres voltassem a se comunicar com ele, tendo visto que ele não tinha mais a Blavatsky para precipitar cartas e coisas assim. Ele queria que alguém fosse médium e se comunicasse com os mestres.
E o que ele fez? Já antes da Blavatsky morrer, aliás, ele já estava fazendo isso. E uma vez ele pegou a Laura Holloway, que tinha características sensitivas, e tentou usá-la como médium. E não deu certo, foi um problema complicado, e a Blavatsky ficou muito zangada quando soube e proibiu que ele fizesse isso com ela de novo, porque a Laura era aluna dela, especificamente como aquele outro grupo, e ela falou, não, você não pode fazer isso, de jeito nenhum. Então, o Sinnett ficou zangado, achou que a Blavatsky estava com ciúmes dele, imagina. Ele achava que ele ia descobrir um jeito de se comunicar com os mestres que a Blavatsky estava impedindo. Mas é lógico que isso é o desconhecimento da época, que as pessoas não entendiam a diferença do que é mediunidade e o que é o tipo de trabalho que a Blavatsky fazia, que não tinha a ver com mediunidade, porque ela diretamente entrava em contato com eles e outras coisas, né? Hoje em dia, eu acho que até o espiritismo já faz uma diferença tremenda. A gente sabe que o Chico Xavier ele nunca incorporou ninguém. Ele via lá o guia dele, ele escrevia sob influência, mas não era um caso de incorporação. Então, quer dizer, as coisas mudaram muito daquela época para cá. Agora, as pessoas tentavam, porque, pensa bem, era uma coisa bastante atraente tudo aquilo que estava surgindo naquela época. E eles não entendiam a diferença. Ele achava, de verdade, o Sinnett achava que a Blavatsky era um tipo de médium. Ele não compreendia o alcance do que ela era. Bom, mas o fato é que a Laura Holloway foi proibida pela Blavatsky e ela aceitou. Ela nunca mais foi fazer uma experiência dessas. Aí, olha o que o mestre disse para ela. Você atrai para si as influências mais próximas e fortes, muitas vezes mais, e as absorve, sendo psiquicamente sufocado ou narcotizada por elas. Os ares se povoam de fantasmas ressuscitados. Eles dão a você falsos tokens, revelações enganosas, imagens enganosas. Sua vívida fantasia criativa evoca gurus e chelas ilusórios e põe em suas bocas palavras cunhadas no instante anterior na mente, de sua mente, desconhecidas por você mesmo. Então, embora ela fosse uma sensitiva, ela embarcou numas furadas, né, no início. Mas não foi só isso, não. Porque ela, por exemplo, tem uma experiência dela que ela está em um lugar com a Blavatsky e outras pessoas, e que havia um pintor que está tentando pintar o quadro. É um artista alemão. O nome dele é Hermann Schirmer. Eles moram em Londres e um grupo de teosofistas, inclusive HPB, está lá, Morrini e muitos outros, para testemunhar a tentativa desse jovem de pintar o retrato do mestre Kuthumi. E, escrevendo em uma terceira pessoa, Laura afirmou que depois que o artista começou, ela viu a figura de um homem delinear-se ao lado do cavalete, e enquanto o artista, com a cabeça inclinada sobre a obra, continuava o seu contorno, ficou ao seu lado sem qualquer sinal de movimento. Ela inclinou para a amiga e sussurrou: é o mestre Kuthumi, ele está sendo desenhado. Ele está perto do senhor Schimmerheim. Aí, então, a HPB gritou para ela: descreva a sua aparência e vestido. E ela, então, descreve exatamente o que é que ela estava vendo. Então, quer dizer, ela tinha essas características, sim. E depois que ela diz também que em outubro, aí não cabe a gente julgar o que é o que não é. É o que ela diz. Quando ela estava voltando para Nova York, em 1884, Blavatsky já tinha morrido, eu acho, né? Deixa eu ver. Ah, não tinha, não. 84 não.
ela teve uma reunião com os mestres a bordo do navio, diz ela. Então, ela diz que ela retirou-se imediatamente para o camarote, e, enquanto lia em silêncio, a sala se encheu de uma luz resplandecente que veio como uma inundação sobre mim. 2 mestres estavam no meio desta luz e conversaram comigo. Foi a visão mais transcendente que já tive, ou espero ver novamente. E, enquanto esses seres iluminados estavam comigo, eles me instruíram sobre o meu futuro. Um dos gloriosos seres que eu vi naquela noite inesquecível no mar foi H.E.D., que não tinha morrido ainda, detalhe. E ali, na minha visão, a minha visão foi fortalecida e fui instruída a respeito do meu único presente, o poder de passar facilmente do plano físico ao astral e as tarefas que eu deveria realizar neste plano enquanto vivia no corpo e cumpria meu dever, de acordo com a minha capacidade. Bom, alguma coisa realmente ela viveu. Por que a gente diz isso? Porque o mestre Kuthumi ela recebeu dele pelo menos 13 cartas que estão compiladas em As Cartas dos Mestres de Sabedoria, primeira série, e no livro de 2012. Então, isso está lá registrado. Outra coisa, quando Blavatsky morreu, quando houve o caso Hodgson, que ela foi acusada de inventar os mestres, de inventar as cartas, que deu aquela confusão toda que a obrigou a sair da Índia, esse relatório pegou muitas testemunhas. E uma das testemunhas foi essa Laura Holloway. Ela foi testemunhar a favor de Blavatsky, declarou realmente a existência dos mestres, só que ela não usou o nome dela. Ela está como Madame X. Ela não quis usar o nome, e o próprio pessoal que fez essa investigação disse que entendeu por que ela escondeu o nome dela. É uma pessoa bastante conhecida, uma escritora famosa, não tinha porquê, né, gente? Bom, então essa é a Laura Holloway. Essa eu não vou falar muito, porque eu já fiz um trabalho focado nela, com mais detalhes, né? A Rukmini Devi Arundale, uma pessoa muito especial, uma pessoa filha que morou em Adyar, irmã, né, de Sri Ram, tia de Radha Burnier, e ela jovem vai morar perto de Adyar, né? O pai dela se aposentou e trabalhava como engenheiro, né, numa companhia inglesa, e ele se aposenta e vai morar perto de Adyar. E essa menina aprende tudo sobre teosofia, né? Convivendo ali com os teósofos. Só que ela tinha um jeito muito voltado para um trabalho prático. E esse eu acho que foi o direcionamento maior da vida dela. E o que acontece? Ela casa com o presidente da Sociedade Teosófica, que era muito mais velho do que ela. É um escândalo na Sociedade Teosófica e também, principalmente, em Adyar, porque era uma menina de uma família Brahmin, que já não podia nem casar com outro de outra casta. Quanto mais com o inglês, é o maior escândalo, né, gente? Então, mas ela peitou a família mesmo, o irmão a defendeu e ela casou com ele. E não foi à toa. Os dois fizeram um trabalho maravilhoso. Ela trabalhou muito pela educação, muito pelo vegetarianismo. Ela remodelou toda a dança indiana que estava no esquecimento. Ela acrescentou instrumentos. Ela mudou coisas que eram rejeitadas pela sociedade. A primeira apresentação de dança dela foi em Adyar, na comemoração do como é que é? Centenário de Diamantes, não sei, uma coisa assim. É uma celebração da Sociedade Teosófica importante,
E ela, então, se apresenta lá, mas ela trabalhou essa dança, que era uma dança popular da Índia, tirando, por exemplo, características que eram consideradas eróticas. Então, ela burilou essa dança e tornou essa dança bastante conhecida. Ela foi muito famosa no tempo dela. Essa escola que está aqui tem o nome dela. Ela fundou a escola de dança, aliás, uma faculdade de dança, onde a Radha Burnier também estudou. E ela levou a Montessori, Maria Montessori, que tinha um método de ensino que era inovador, ela leva para a Índia, funda uma escola com o método Montessori, ela funda uma escola para as crianças que foram expulsas do Tibete, naquela saída do Dalai Lama, e que estavam exilados na Índia. Ela tem um trabalho incrível. Ela, no parlamento da Índia, ela trabalhou com as primeiras leis para defender os animais e, finalmente, ela ganhou muitos prêmios, inclusive fora da Índia. Eu até mostrei, quando eu fiz o trabalho mais sobre ela, não é o caso hoje, que se você entrar na Embaixada da Índia do Brasil, em Brasília, você vai ver que tem coisas sobre ela, porque ela foi considerada uma das personalidades mais influentes do século XX na sociedade indiana. Então, essa menina, né, que era uma menina, tem um trabalho fantástico e chegou ao ponto de ser convidada para ser presidente da Índia, que ela não quis, ela não aceitou, mas fez parte de comissões, né, lá da Índia, do governo da Índia, e até morrer foi assim. Então, uma mulher fantástica. E agora a tia dela, a Radha, que também gostava de dança, que estudou na escola que ela fundou, que é um sucesso até hoje, que é considerado uma instituição de valor para a tradição da Índia, né? Porque não é só de dança, não. Tem também alguma coisa de tecelagem. Enfim, culturalmente é importante. Tem o teatro, né, que foi fundado também por ela. E a Radha estudou na escola dela quando garota. Aqui ela participou de um filme. A Radha, sozinha, merece uma palestra inteira. É um trabalho espetacular, de uma vida inteira, né? Ela foi presidente da Sociedade Teosófica 5 vezes, foram 5 mandatos. E no último mandato dela, ela morreu, já com bastante idade, em 2013. Até a gente estava aqui no Rio de Janeiro, nós tínhamos feito um encontro de primavera e fizemos uma homenagem a ela. E, assim, isso foi em setembro, em novembro ela faleceu. Então, ela nasceu em Adyar e morreu em Adyar. É um caso realmente impressionante, de dedicação aos mestres, ao trabalho e ao trabalho prático. A Ordem Teosófica de Serviço deve muito a ela. Mas eu não vou me estender com ela aqui, porque ela merece bem mais do que isso. Fica para a próxima. Bom, Helena Reis. Helena Reis, aí vem aquele pessoal que veio na estrada de Blavatsky, né? Veio seguindo os passos. Outra teosofista russa maravilhosa, escritora, era uma pessoa discreta que defendia a simplicidade. Ela não gostava de se expor, ela não deu informações sobre a vida dela como jovem, e ela casa com o Reis, né? Aquele das pinturas maravilhosas, que, aliás, essa pintura que linda que ele fez dela, olha só que maravilha, né? Mas é uma mulher fantástica, que deixou também muitos ensinamentos, e que é a mãe da Agni Yoga, que, segundo ela, foi fundada com ensinamentos do mestre Moria também. Então, como nós estamos numa época de rever
tudo que se passou, né, desse passado, eu acho que é importante a gente mencionar isso também. Ela é uma outra grande estudiosa, outra grande mística, e eu acho que a gente tem que ver com respeito a questão da Agni Yoga. Eu vou ler uma coisa que ela escreveu aqui, muito bonita. A sinceridade e a simplicidade são dois poderosos ímãs. A grande arte do relacionamento humano se baseia nelas. Poucos se dão conta da importância dessa arte, que é a base de toda construtividade e evolução. Esta arte esquecida, que requer tanta sensibilidade, atenção e síntese do espírito, deve ser introduzida na vida sem tardança. Ela é da realização mais essencial. Como podemos, sem ela, construir um novo mundo de beleza e cooperação? Sem aplicação à vida, o conhecimento não tem nenhum valor e não trará os resultados esperados e mais. O discípulo deve, com seus pés e mãos, construir o seu caminho. Então, ela fez trabalhos, né? Tem vários volumes traduzidos e escreveu, e tudo isso com um espírito surpreendentemente infatigável. O movimento das mulheres, pesquisas cosmológicas, serviço à ética viva, tudo isso se pode encontrar em suas cartas aos amigos. Ela não queria que essas cartas fossem publicadas, mas depois acabaram sendo publicadas, né? Como aconteceu também com as cartas dos mestres, que no início não queriam também que fossem publicadas, né? Ela sempre, então, pensou e passou uma ideia de que se deveria haver sempre muita cooperação com todo esse mundo, né? Que isso removeria de vez as limitações convencionais da ignorância. Nas suas cartas, Helena esclareceu que as maiores calamidades não são as epidemias, mas sim as perversões psíquicas, condições em que as pessoas perdem a autoconfiança, excitam a mente no exercício de injúrias, odeiam o que está além de sua própria compreensão e, por fim, caem em estado de irresponsabilidade e depravação. Mas eu gostei desse final. Segundo ela, as forças involutivas sempre acabam sendo canalizadas para o bem pela hierarquia espiritual, verdadeiro governo do mundo. Então, a gente vê que esta mulher é perfeitamente sintonizada com HPB. E não é à toa também que seu marido fez aquela homenagem maravilhosa à HPB nas suas lindas obras, naquelas pinturas espetaculares. Os dois viveram no Tibete e ela morre na Índia, né? Então, realmente, homenagem a essa outra russa maravilhosa. E, por fim, para terminar, e errei, peraí. A Alice Bailey, também é outra que segue no rastro de HPB, né? Ela também é uma pessoa muito original em tudo que ela escreveu. Ela tem livros escritos maravilhosos, que são bastante apreciados, né? Até hoje, por outros grupos, né? E os escritos dela foram feitos em cooperação com o mestre tibetano Valkun, segundo ela, e constitui a continuação dos ensinamentos da sabedoria imortal. Um corpo de ensinamentos esotéricos que sistematizaram uma vasta gama de conhecimentos na hierarquia espiritual, né? É herdeira da Helena Blavatsky também, claro, né? Só que as obras dela causaram divisões dentro do movimento teosófico e surgiram ramificações com uma escola arcana que resolveu seguir e difundir as suas ideias.
são outros galhos, né? Outros galhos que vão surgindo da árvore principal. Bom, os escritos de Bailey foram muito mal compreendidos, pois esclareceram pontos críticos sobre a diversidade racial humana, cada qual com as suas cargas kármicas, com consequências na humanidade atual, além de seguir a mesma linha teosófica, desmascarando os limites das religiões em defesa da verdadeira espiritualidade. Bom, se ela tivesse viva agora, o que ela diria a respeito da questão kármica que nós estamos vivendo nesse momento, né, gente? Mas, enfim. Então, esse é o trabalho e eu espero que vocês tenham gostado dessas mulheres fantásticas que estão aí no rastro de HPB, né? Estrelas da constelação, vamos dizer assim, com esse trabalho lindo que a gente nem conhece, nem sabe, e que eu acho que agora vai ser um pouco mais desvendado. A gente nem tem outros livros que elas tenham escrito, né? Mas quem sabe agora esses tais livros não vão começar a aparecer e a gente não vai descobrir tantas outras coisas que não sabe sobre aquela época. E essa situação de ser contra, dissensão, e divide para lá, divide para cá, forma outro grupo, aí a gente vê que isso não é novidade. Aconteceu desde o tempo de HPB, depois que ela morreu, então o negócio ficou difícil. E eu não sei se eu estou errada, mas eu tenho visto agora uma tentativa enorme, contrária, uma tentativa de juntar pelo menos as sociedades teosóficas, né? Aquela da América, aquela que foi fundada pelo Judge. Eu fiquei muito feliz que houve um evento lá em Adiá, que eu estava assistindo, por um acaso, e eu vi menção a elas estavam participando de alguma forma lá junto. Então, eu acho que é hora da gente trabalhar junto, mesmo nos caminhos diferentes, né? Faz parte. E é isso. É o que eu trouxe para vocês. E a senhora Radha Burnier e a Rukmini Dev, né? Eu acho que merecem um campo bem maior de homenagem, que aí é outra palestra, outra coisa. Principalmente a Radha Burnier. Sim. Posso fazer uma pergunta? Sim. Você falou que a Mabel Collins foi uma das pessoas que escreveram o Caibalho, foi isso? Eu entendi, está certo? Mas ela não identifica. Ela coloca assim, 3 chelas. Porque esse Caibalho, então, ele é de 1800, eu pensei que ele fosse muito mais antigo. Não, ele é baseado no livro antigo. Ele é do hermetismo, com certeza. Eles simplesmente, vamos dizer assim, fizeram um resumo da coisa. Mas sim. Da teoria hermética, né? Outra coisa também. Você falou que... eu gostei muito de você falando sobre essa Laura Carter, porque eu acho que não foi ela que teve aquela visão lá no navio? Foi. Então, eu acho que o que ela falou é bem possível de acontecer, porque você falou de uma experiência da Helena Blavatsky, ela dormindo, né, e foi acordada pela governanta dela, e disse que quase morreu. Isso pressupõe que ela não estava ali, ela estava em outro lugar. Exatamente. E se ela estava em outro lugar, possivelmente ela podia estar lá no navio também, ela teria essa estatura espiritual para fazer isso, já que ela fazia tantas outras coisas. Então, tem bem lógica. Eu também acho que tem, não acho nada demais, não. Mas achei interessante saber disso, que não é muito falado. Né? Porque assim, naquele tempo, a gente tem que ver os tempos, né? E que tudo tudo é dinâmico. E naquele tempo, era o tempo... Jesus já dizia que não podia ser aberto tudo, as pessoas não iam entender. Então, eu acho que é o que você diz, a teosofia ela vai também, vai mudando, vai trazendo informações novas através de pessoas novas, né?
Porque, é como você disse, essa daqui era uma grande sensitiva. O espiritismo chama de médium, mas é mais ou menos a mesma coisa. O que é a sensitiva? Ela consegue acessar outros níveis, outras dimensões, outros níveis, né? Então, é uma questão de só não semântica. é a mesma coisa, o negócio de incorporação aí é outra história. Porque é a pessoa ativa, não passiva, entendeu? Mas é muito interessante. E tem até aquele lance do tulquismo, né? Que você acessa, o mestre ele te coloca um ensinamento, um pouco da personalidade dele no Shela lá, e ele fala, quando ele tem que passar um certo conhecimento, que às vezes, por a nossa mente concreta, é muito limitada, né? É muito limitada. Mas, olha, gente, por exemplo, muito eu bom. acho que a questão mais importante aí, a mais complicada, é essa história da Annie Besant com o Leadbeater, quando eles buscaram um outro tipo de ensinamento, outro tipo de busca, né? Porque isso é buscado por muitos grupos. A gente respeita, porque a Sociedade Teosófica é respeito, sem dúvida, né? Não há a menor dúvida disso. Agora, eu fico pensando, eu não entendo a Sociedade Teosófica atual se eles não tivessem existido. Não teria Krishnamurti, teriam livros maravilhosos que eles escreveram, que ela, inclusive, resumindo a teosofia para ficar mais compreensível para as pessoas, entendeu? Então, quer dizer, eles fizeram um trabalho muito bom, muito bom. Então, para mim, eu levo muito em consideração, mas entendo que... Mas você há de convir o seguinte, ainda hoje, outras pessoas de outras correntes, como Rosa Cruz e maçons, vêm buscar um outro ensinamento na teosofia. Então, é justo também que alguns teosofistas tenham tido vontade de ir a outros lugares buscar outro tipo de conhecimento. E aí se identificaram como aquela que ficou lá no Tibete, não deixou de estar na corrente. Simplesmente essa era completamente aquela corrente. Está tudo certo. Mas outros foram. A Annie Besant não era mesmo. Então, mas também era fiel aos mestres, só que ela tinha um outro tipo de trabalho. Tudo bem. Eu não sei, eu vejo assim, mas eu entendo que as pessoas vejam diferente, até porque a gente, na sociedade, a gente não conhece nosso passado. Não sabe de quem viemos, não sabe do que fizemos, não sabemos o que fizemos. Então, a gente, por exemplo, vê pessoas que são completamente ligadas só no budismo, no hinduísmo. Tradicional. E está tudo certo, não está? Não, então, vai ter uma abertura mais para o cristianismo, e pronto. Eu acho isso muito bom. Eu acho lindo. Uma coisa que me atraiu na Sociedade Teosófica foi essa abertura, justamente, claro. A possibilidade de ver diferença e conviver. Eu acho que a gente está aprendendo a fazer essa convivência na boa para poder, justamente, sei lá, criar o tal do núcleo da fraternidade universal mesmo, sabe? Sim, verdade. Verdade. Conviver sem brigas, sem confusões, respeitando o outro. Não que a todo mundo seja igual, não é. Nem vai ser. Faz parte do processo. Eu vejo assim. Não sei você. Mesmo porque tem histórias de vida diferentes, né? Histórias de vida diferentes, reencarnações diferentes. A gente não sabe de onde a gente veio. Não. Né? E tem as tendências que estão marcadas em nós. Então, cada um vai buscar aquela tendência que traz, né? Trabalhar naquela direção. Agora, querer que não, vamos parar na época de Blavatsky e vamos ficar só nos ensinamentos que ela passou no século XIX, sei, eu acho que empobreceria. E não sei claro. a Sociedade Teosófica teria continuado caminhando. Não sei. Quem sou eu? Eu concordo que seria assim. Não dar dignidade ao trabalho de todas essas mulheres e provavelmente outros homens que
que tomaram alguns caminhos diferentes, mas que trabalharam arduamente, baseado nos Isso. princípios teosóficos, e que a gente sempre fica, né, naquela raiz, naquela origem, onde a gente poderia estar realmente aprofundando, conhecendo melhor. Hoje, por exemplo, esse seu trabalho está de parabéns, porque são mulheres muitas que eu não conhecia, e eu vejo pontos em comuns entre todas elas, que eram mulheres que não ficavam restritas ao seu local, que é impressionante, todas foram morar em outros lugares, todas enfrentaram as barreiras sociais, Todas todas. à frente do seu tempo, né? Todas à Isso, frente do muito seu à frente tempo. do seu tempo, e todas tinham realmente assim, eram sensitivas. E porque o Isso. pessoal pensa que mediunidade é só de corporação. Gente, existe Não tipo, é. todos nós somos médiuns, né? E essa questão desse preconceito com o espiritismo e tudo, imagina, não haveria obra da Blavatsky se não fosse a sensibilidade dela e dessas moças Claro. todas, entendeu? Então a gente tem que abrir que é assim e que está certo que as pessoas possam utilizar esses dons para trabalhar e tudo. Eu fico imaginando essas mulheres hoje em dia, com toda a facilidade, com toda a abertura que existe para canalizar para isso, para aquilo, ia ser maravilhoso, elas estariam falando aí livremente e a Ia ser gente uma aproveitando lelezinha da isso tudo, vida. né? Ia ser uma lelezinha da vida. Ah, que lelezinha, nada. Poxa, tem tanta mulher aí que está aí muito à frente hoje. Eu acho muito bacana esse pessoal, eu acho. Eu realmente adorei esse trabalho. Como é que é o nome, hein, Regina, daquela que disse que era uma fada? A Kiana Kings, diferente, Kings, muito diferente. Eu nunca tinha ouvido falar, quer dizer, já tinha visto o nome dela lá nas cartas, essa confusão. Anna Kingsford, é isso? Ah, que legal! Eu achei incrível. Uma mulher se denominar uma fada naquela época, eu acho assim, incrível. Ela era criança. É quase Disney isso, eu sou uma fada. Uma mulher corajosíssima. Pena que morreu cedo, né? Mas mas é. Mas eu fiquei muito curiosa de conhecer esses filosofistas todos, porque no século XIX as mulheres passavam meio batidas, assim. A gente até tem mais o trabalho masculino, mas o feminino você não tem muita informação. Então parece que elas simplesmente frequentavam a loja, sabe como é que é? Mas não é assim. Eram pessoas com vidas próprias, com trabalho próprio, com muita força, com muita dedicação ao que elas faziam. Os livros dessas mulheres tem na loja teosófica, existe? Alguns. Nível Collins, a gente sabe que tem. Não, sim, ela eu sei que tem. Isabel Oakley, aquele do Saint-Germain, Código Saint-Germain. Agora, das outras não tem. Mas se você procurar, se você colocar o nome delas na internet, vai aparecer, porque não sei se tem português, talvez não tenha, mas está sendo vendido, entendeu? Está sendo vendido ainda. Então, quer dizer, um trabalho muito bonito, um trabalho importante, que é valorizado, né? Aquela outra que fez o best-seller da Casa Branca, a Laura Holloway, eu acredito que esteja lá o livro dela até hoje, por exemplo, né? Então, quer dizer, muito legal, muito bom, eu gostei. E assim como elas... Já pensou se Blavatsky fosse agora desse mundo da internet, a gente ligar um YouTube lá e ter uma meditação com Blavatsky ao vivo? Você já pensou isso? Que coisa que ia ser! Ia ser incrível isso. Ficou doente, tinha que escrever. Você imaginou ela com o computadorzinho assim? Não, e a gente mandar uma mensagem e ela responder. Você já pensou isso? Que coisa, né? Ué, mas quem sabe se ela não está por aí na pele de outra? Eles disseram, né, o pessoal ficava, quando que ela volta, quando que ela volta? Perguntando, disseram assim, esquece ela. Ela, pelo jeito, vai passar, sei lá, um milênio sem voltar. Ela tinha tá. Entendi. Ela deve ter muito trabalho do outro lado lá, né? Não é hora dela voltar tão cedo.
Mas, sim, esses seres eles estão o tempo todo elitizando aqui a coisa, né? Tomando conta do que se faz. É isso, gente. A minha bateria está no finzinho. Eu vou também. Beijo. Eu vou acabar. Beijo a todos. Taninha, Tchau, tchau, amor. Taninha. Tchau, Tchau, seu Taninha. Serginho. Eu vou ficar a gravação. Suzana.